Tudo bem? Aí, ó. Oi, pessoal, aqui é o Ivo. Venda o seu peixe, Ivo, porque a live de hoje é sobre você vender o seu peixe, filho de Deus. Só que sobre você vender o seu peixe onde? Aqui no Instagram. Exatamente, viver de Insta, de Instagram. Gisele Loyola, maravilhosa, pessoa que conhece todo mundo aqui em São Paulo. Ei, Ivani, gente, Ivani, quem é Ivani na fila do pão? Ivani é uma seguidora que uma vez me abordou no shopping em Iguatemi, aqui em São Paulo. Não me esqueço de Ivani. Maravilhosa, chique. Porque o meu seguidor, ele é o quê? Ele é chique. Ele é chique. Até quando o meu seguidor não tem dinheiro, ele tem uma certa classe, sabe? Assim, parece que ele nasceu na nobreza, Ele tem entendeu? Você tá me entendendo? Essa coisa do meu seguidor. Até quando ele não é chique, quando ele parece que é chique, que é meu seguidor. A louca. Ai, ai. Maravilhosa, linda. E aí, boa noite, Mônica Borges. Então, falando de viver de Insta, o povo tá rindo, né? Não, porque tem gente que tem cara de nobreza, de nobre, de aristocrático. Essa Ivani tem cara da aristocracia, Ivani, minha seguidora. Você olha pra ela, você pensa na aristocracia. Sério, igual aquele nome, por exemplo, Maria Eleonora. Maria Eleonora, nasceu Maria Eleonora, você vai ser rica, entendeu? Olha, seguinte, eu quero saber de onde vocês estão falando e qual é a profissão de cada um aqui, tá? Porque hoje é isso. Como eu faço para ganhar 1.500 seguidores por dia? Como? E como eu faço com que esses seguidores comprem de mim? Vamos lá. Boa noite. Eu tenho médicos aqui, Goiânia, adoro Pequi, gente, não posso ver um Pequi. Olha, eu amo Pequi. Há médicos aqui, dentistas, advogados, donos de negócios. Aí, ó, São Paulo médico, fisioterapeuta. Ilhéus, conheço Ilhéus, Itália, ai, amo Itália, gente. A live vai ficar salva? Não sei, daqui a pouco o Fernando vai entrar e o Fernando vai falar. Gente, é o seguinte, o Fernando manda, eu obedeço. Entendeu? Eu sou só o que? Eu sou artista. Eu crio conteúdo. Minha coisa é essa, é o negócio do criar, entendeu? Criar. Aí o Fernando manda, eu obedeço. Balneário Camboriú, conheço o Balneário. Seu oftalmo está trabalhando ainda, no caso é o marido dela. Meu oftalmo maravilhoso. Diamantina, gente! Eu sou de BH, né? Já fui a carnaval em Diamantina. Olha, Polícia Civil, Rio de Janeiro, muito bem, adoro ficar em segurança, assim, gosto da segurança, coisa da segurança, acho lindo. Salvador, pedagoga, sou de Guarulhos e cuido da minha filha especial que é cadeirante. Parabéns. Muito digno e deve ser muito difícil, não deve ser fácil. Portugal, empresária. Quero ser você quando eu crescer. Filha, se você conhecer, você quer a verdade. Ai, ai. Pedagoga de BH, São José dos Campos. Fernando já tá me mandando iniciar. Querida, saudade de você no Fairmont Rio. Gente, só me chamar que eu vou, Fairmont. Adoro. Rio das Ostras, Brasília, representante comercial. Ok. Eu vou chamar o Fernando agora. Presidente Prudente, São Paulo, agronegócios, o agro é tudo, o agro é pop, o agro tá em tudo, né, gente? Coisa maravilhosa o agro. Tá, eu vou chamar o Fernando agora para que comecemos a nossa live de fato sobre o viver de Insta. Então você que quer ganhar dinheiro com o Instagram, atenção, não saia daqui, tá? Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Fernando... Cadê Fernando? Eu não tenho miopia, sabe? Mas eu costumo fazer assim, não sei, eu devo achar chique fazer assim com o rosto. Fernando, manda aqui um pedido, por gentileza. Goiânia tá em peso aqui. Que eu não tô te achando aqui não, Fernando. Ver solicitação, achei. Ei, a Mesóclise é uma coisa linda. Cadê Fernando? Cadê Fernando? Léo. E Léo não tem acento, você sabe, né? Chegou. Quer dizer, Boa não tô... noite, Instagram. Boa noite, boa noite. Tudo bem, Fernando Amado? Boa noite.
Gente, Fernando Certo, mora em tudo bem, tudo Balneário bem. Camboriú. Tinha alguém aqui de Balneário, inclusive. Exato, A na vida do Fernando é muito praia. difícil, sabe, gente? A coisa horrorosa. Eu morro de dói, dói mais filhinho. Fê, me fale aqui, por favor. Você quer que eu retire os comentários? O que é para eu fazer aqui? Podemos retirar e aí a gente já Tá, começa. tá Falar com o bom. pessoal. Retirando os comentários. Luciana Viana. Luciana é antiga aqui. Desativar comentários. Desativei. E agora, Fernando, o show é seu. Bom, vamos lá. Muito boa noite, Instagram. É uma felicidade estar aqui. E esse encontro é quando a Cíntia me tira dos bastidores e a gente aparece um pouquinho aqui para conversar com vocês a respeito desse universo do digital e como que a gente constrói a operação da Cíntia por aqui. E primeiro eu tenho que parabenizar a Cíntia pela iniciativa, porque esse projeto é uma ideia dela. A Cíntia criou o Viver de Insta porque vocês, seguidores, começaram a pedir como que ela funcionava na internet, como que ela fazia a operação dela acontecer aqui. E aí ela criou o Viver de Insta. Ela um dia desses me chamou e disse: Fê, tem uma ideia, a gente precisa ajudar esse povo a ganhar dinheiro. E aí nasceu o Viver de Insta, é a terceira edição dele. E esse encontro ele acontece 2 vezes por ano apenas, e essa é a primeira vez, a próxima vai ficar lá para o final do ano. Então a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de como viver de Insta. E um ponto para a gente começar a conversar é que hoje eu entendo que o dinheiro está onde está a atenção. Então, hoje, o ponto principal que faz com que a Cynthia funcione no digital é a capacidade que nós geramos na operação dela de gerar atenção. Então, a atenção das pessoas para o conteúdo, a atenção das pessoas pela mensagem que ela está trazendo, e isso faz com que essa atenção Vou te traga interromper em dinheiro. uma coisa, tá? Então, De vez em quando primeiro, eu vou te interromper claro, aqui. Gente, ele vai dar uma aula. Então, eu acho muito interessante que vocês peguem um caderno e uma caneta e anotem. A primeira coisa que o Fernando falou, muito interessante. O dinheiro vem onde está a atenção. E aí eu achei muito legal ouvir isso, porque o que prova que, de fato, eu dou muita atenção para o Instagram? O fato de eu já estar aqui na minha quinta tentativa de retirar meu cisto sinovial. E agora parece que eu vou ter que operar, porque eu acabei de tirar e já voltou. Eu tirei faz uma semana. Então é isso mesmo. Já deu tempo aí do pessoal pegar caderno, pegar caneta, maravilha. Prossiga, Fernando. Desculpe-me pela. bom, vamos lá, então, para a gente começar a aquecer um pouquinho aqui, eu quero relembrar um pouco como que era a operação da Cynthia antes. E como que essa operação está hoje. A gente veio de 300 para 1.100.000 seguidores, e existe um método para fazer isso. E basicamente esse método é fazer com que nós tenhamos a atenção das pessoas. Eu conheci Cynthia pré-pandemia, e a gente se conheceu naquele momento. Ela não efetuava vendas no volume que efetua hoje na internet. Ela tinha uma operação que estava começando, não é, Cíntia? Estava dando os primeiros passos ali, e ela criava muito conteúdo, mas esse É, conteúdo não gerava eu entrei no vendas. Instagram Então, em esse 2015, em janeiro de 2015. Produzi conteúdo gratuito de janeiro de 2015 até janeiro de 2019, ou seja, foram 4 anos. E naquela época, como eu tinha o meu pré-vestibular em Belo Horizonte, eu tinha medo de criar um curso online e fazer concorrência comigo mesma. Porque na minha cabeça, se eu criasse um curso online, as pessoas não se matriculariam mais no meu pré-vestibular. E aí eu abri um curso em 2019, online, ganhei bastante dinheiro da noite para o dia, o suficiente para viver uns 2 anos sem trabalhar. Só que depois, nem tudo foram flores. Por quê? Porque durante o ano todo de 2019, eu, eu, eu lidei com um público que já havia comprado. Eles compraram de mim por aquilo que vocês chamam de demanda reprimida. Foram 4 anos assistindo aos meus conteúdos. Na hora que eu criei um curso, pá!
todo mundo comprou. E aí, de repente, eu me senti sozinha, porque eu sabia dar o conteúdo, mas eu não sabia como monetizar esse conteúdo. E foi nessa época em que eu estava quebrando a cabeça para conseguir vender, faturar e ter aquele mesmo resultado que eu tive em janeiro de 2019 e não aconteceu. Eu não vendi o mesmo tanto nem próximo, nem em fevereiro, nem em março, nem em abril, nem em maio, nem em junho, não vendi o mesmo tanto, nunca, durante esses meses subsequentes. E eu passei a vender muito quando o Fernando entrou na minha vida. Foi assim, um anjo um anjo do céu. Vai lá. E é exatamente esse o ponto que a gente precisa pegar, porque existe um método para que isso funcione e para que a gente ultrapasse essa demanda reprimida. Então, o que a Cíntia falou aqui, eu quero que vocês prestem com muita atenção, porque tem um segredo atrás do que ela falou. Ela disse o seguinte: eu tinha uma demanda reprimida, produzi muito conteúdo, tinha uma demanda reprimida, eu vendi para essas pessoas e não consegui manter. Ok? Então, quando ela fez isso, ela secou a audiência dela, ou seja, ela não atraiu uma nova audiência. E esse é o erro que a maioria das pessoas cometem no digital. Ou elas estão produzindo muito conteúdo e esse conteúdo não tem um direcionamento estratégico, não tem uma estratégia funcionando. E é isso que a gente faz na operação da Cíntia, é sobre essa estratégia que eu vim aqui revelar para vocês. E quando ela parou de atrair novos seguidores, que ela parou de atrair pessoas com potencial de compra, a venda secou. Então, quando eu digo a vocês que o dinheiro está onde está a atenção, nós precisamos criar aí no seu Insta, nos seus perfis da rede social, uma capacidade de atrair a atenção das pessoas. E aí eu quero dar um choque de realidade. O meu som tá bom? O pessoal tá falando eu tô achando que o som tá um pouco baixo. abafado. Eu vou tirar o fone aqui. Esse fone, como que fica o som? Melhorou 100%. Ah, então é o fone. O pessoal tava me avisando aqui. Bom, vamos lá. Eu quero dar um choque de realidade no pessoal, porque quando você iniciou a live, você perguntou qual era o perfil das pessoas que estavam aqui. E eu vi médicos, eu vi advogados, eu vi psicólogos, eu vi uma galera de profissionais liberais que estão nos acompanhando e provavelmente têm interesse em fazer o seu Instagram acontecer. Você provavelmente já sabe disso, você aí, seguidor da Cíntia Chagas, mas a maneira que você conduziu os seus negócios há 10 anos não garantirá a construção dos próximos 10. Porque aquele modo que os negócios e as relações de negócio aconteciam não é mais o mesmo modo que acontece hoje, porque hoje é digital. Então, hoje, o seu cartão de visita virou o seu Instagram. Hoje, as pessoas conhecem você como profissional antes mesmo de entrarem numa reunião com você, ou no seu consultório, ou na sua empresa, ou na sua clínica. Então, essa relação do que você fazia há 10 anos e o que você fará nos próximos 10 é imprescindível que você conheça esse universo digital para você começar a construir uma metodologia para estar inserido nisso. E a maneira que a gente conduziu os negócios, essa maneira mudou. E hoje ela é uma maneira onde esse instrumento que está aqui na nossa frente tem a atenção das pessoas. E é isso que a galera precisa pegar. Precisa entender como funciona o mecanismo que faz a gente se comunicar por aqui e como funciona para atingir as pessoas, para você ter 3 grandes benefícios no seu negócio. Isso aqui deixou de ser uma brincadeira há muito tempo e provavelmente você já sabe disso. Talvez a sua operação no digital não deslanchou porque você ainda não sabe como funciona isso aqui. Mas não é o como funciona. Esse é o erro, Cíntia, que eu vejo em muitas operações. Não é o erro de como funciona, de saber fazer o post, de saber fazer a publicação, de fazer o stories. Não é esse como funciona. Porque esse como funciona, pessoal, a Cíntia também sabia. Que era produzir o conteúdo, colocar esse conteúdo aqui. O como funciona que eu estou falando, e é esse como funciona que traz grana, é como funciona a estratégia. Como funciona os movimentos que a gente precisa fazer de venda e de aquisição de audiência para fazer esse motor funcionar.
porque senão ele não funciona. Ele fica girando só uma engrenagem e a outra engrenagem, que é a engrenagem da venda, a gente não consegue ativar. Então você não precisa entender como funciona esse como funciona que eu estou falando, não é sobre como fazer uma postagem, como gravar um vídeo, isso é importante. Mas antes disso, vem a parte estratégica. Quando você entende e isso vira a chave e faz entrar dinheiro na sua empresa por meio do Instagram. Quando você entender que o que precisa ser aprendido primeiro é a estratégia, para depois o conteúdo, você vira o jogo, porque o conteúdo Mas o que fica que você muito está mais chamando de fácil de fazer. estratégia? Eu vou chegar lá, porque eu vou revelar a estratégia que a gente usa aqui. Tá? Segurem até quase o final da live, que eu Eu vou tô... segurar até o final para entregar. Mas eu vou explicar para vocês hoje dois alicerces que sustentam a operação da Cintia aqui no digital e que fazem esse motor funcionar. Mas segura aí que eu preciso construir a ideia primeiro. E aí nós temos essa telinha que está na sua frente. Você já sabe disso, mas eu vou reforçar. Ela te dá um superpoder. Ela dá um superpoder para o advogado, para o médico, para o dentista, para o profissional que quer vender o seu conhecimento aqui na internet. A Cintia é prova disso. A Cintia é a nossa Mulher Maravilha, Fora super poderosa do Instagram. E nós temos esse superpoder que é o Instagram, que é a capacidade de a gente se comunicar com muita gente. Através dessa telinha, nós temos três benefícios. A primeira coisa, quando você entende essa estratégia, você vai ganhar voz na internet. Então, enquanto você não entendeu como você precisa fazer, você está sem voz, você está sem expressão. Só que no momento que você começa a trazer o seu dia a dia para cá de forma estratégica, já orientado para a venda, você começa a ganhar voz e expressão. E, Cíntia, um médico com voz e e expressão ganha ganha ou não ganha mais dinheiro. Eu autoridade? tenho uma amiga médica lá de Belo Horizonte e ela entrou no Instagram na mesma época em que eu entrei. Tivemos, inclusive, o mesmo antigo Fernando, só que o meu antigo Fernando permaneceu com ela. Quando eu comecei lá atrás e tal, eu tinha o Fernando, que é o Rafael, e ele permanece com ela. Ela não ganha, e eu sei disso, eu sei. No total, ela é perto da. Ela ganha mais ou menos 1 milhão por mês. 1 milhão de reais. 1 milhão e 100, 900 mil. E boa parte do dinheiro dela, dessa renda dela, eu tô falando líquido, dessa renda dela vem do Instagram. Vem de tudo que ela, das pessoas que ela consegue captar aqui e que aí depois ela subsequentemente, depois disso ela cria grupos disso, grupo daquilo, área de membro e tal. Hoje ela praticamente não opera mais, ela opera só quando ela quer, ela é cirurgiã plástica. Essa mulher, porque ali eu tenho certeza, eu sei, ninguém inventou, não foi eu disse que disse. E e tanto eu Sim, quanto sim. ela somos completamente viciadas, vício, no Instagram. Porque não há nada melhor do que aquilo em que você se viciou ser a sua grande fonte de renda. Então, é como se eu não sentisse que eu trabalho. É uma alegria enorme para mim. O que comigo não daria certo no Twitter, porque eu não sou do Twitter, não daria certo em outras redes. A minha rede é o Instagram. A minha alma, tudo praticamente que eu conheci, que eu conquistei na minha vida, inclusive o meu noivo veio do Instagram. Exato. E esse é um ponto bacana de a gente pegar, porque esse volume financeiro dela vem justamente porque existe uma voz. Mas é um volume, talvez, que esteja distante da realidade dos profissionais que estão aqui. Mas esses profissionais que estão aqui já conseguem vender, preencher a sua agenda, já conseguem manter o seu relacionamento com o seu cliente. Então, é possível a gente construir uma estratégia de modo que o Instagram vire uma ferramenta, mas não uma ferramenta tão hard user como a Cíntia está colocando.
Talvez se você tiver um celular na sua mão, 1 ou 2 vídeos por semana entrando de forma estratégica. Não adianta publicar conteúdo sem ter estratégia. E sabendo como vender, você E começa a outra, movimentar essa roda. E aí, o Viver de Insta, ele foi construído justamente para ajudar aquela pessoa que não consegue entrar no digital. Porque o nosso objetivo aqui, com o Viver de Insta, nós temos negócios em outras áreas, a Cíntia tem os negócios dela. O Viver de Insta ele foi criado para ajudar aquela pessoa que ela precisa entender como entrar nesse negócio, entrar corretamente e fazer grana aqui, sem os enfeites do marketing digital. Então a gente criou uma metodologia que você consegue fazer no seu celular mesmo, na sua casa, no seu escritório, sem precisar da parafernália toda, que é importante, mas talvez no momento em que você está aí, seguidor da Cíntia, filho de Deus, talvez esse momento com o seu celular você já começa a movimentar essa roda. Nos últimos 2 anos, nós estivemos construindo. Evidente que a Cíntia hoje ela tem uma equipe de 15 pessoas na operação dela, cuidando da operação dela. Mas nós desenvolvemos uma metodologia que você consegue, dentro do Viver de Insta, você consegue fazer com o seu celular. Mas significa que você vai virar blogueirinho? Significa que você vai fazer dancinha do TikTok? Não necessariamente. Porque se você pensa dessa forma, eu já quero quebrar isso antes de eu trazer a estratégia. Marketing digital não é ser blogueirinho. Quem dança está confortável em dançar. Quem não gosta de aparecer está fora do Instagram. Cíntia, por exemplo, tem uma expressão muito grande. O meu Instagram, por exemplo, eu não sirvo para estar no Instagram. Eu gosto dos bastidores. Por isso que o meu trabalho é fazer a Cíntia brilhar. Então, cada um precisa estar enquadrado no seu ambiente de potência de criação de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas, quando vai para uma agência de marketing digital, a agência quer enquadrar ela num formato de fazer a coisa, numa fórmula que ela usa para todo mundo. Nós aqui, eu vou trazer para você hoje uma maneira de você conseguir não estar num ambiente desconfortável de produção de conteúdo, mas você conseguir gerar o que você precisa para alcançar as pessoas. E marketing digital, pessoal, ele é sobre você entregar conteúdo e se conectar com as pessoas. Esse é o processo básico. A Cíntia hoje tem o resultado que ela tem pela grande capacidade dela de se conectar com as pessoas. Mas se você não der o primeiro passo, não vai ser bom do início. Não vai sair o melhor vídeo no início. Mas você precisa dar o primeiro passo. Agora, você não precisa complicar esse primeiro passo. Ele pode ser simples, ele pode ser acessível. E quando nós realizamos o Viver de Insta 1 e o 2, eu percebi a dificuldade que as pessoas tinham de ir para níveis mais complexos do marketing digital, que precisa mais equipe, precisa mais qualidade, precisa mais atenção. E o detalhe é que o segredo está no feijão com arroz. O simples bem feito, ele dá resultado. E é sobre esse simples e bem feito que eu quero falar com vocês hoje. E qual que é o primeiro simples e bem feito? Atrair seguidores. Precisa atrair gente para o seu perfil. Como a gente faz isso? Através de conteúdo. Atrair seguidores e vender para eles é feito através de 2 motores aqui do marketing digital. Agora o papo vai ficar um pouquinho mais técnico. Vou pedir aí a paciência de vocês, mas eu preciso passar por essa parte. Imagine um avião. Isso é o marketing digital. Esse avião tem 2 turbinas. Uma delas é a turbina do conteúdo. A outra é a turbina dos anúncios. Mas não é o anúncio do compre de mim, não é o anúncio do eu estou aqui, não é o anúncio da sua placa na internet. É o anúncio do seu conteúdo. Porque no momento que você cria conteúdo, falando do que você vive no seu consultório, falando daquele problema que você solucionou para o seu cliente, falando da solução do seu produto, do seu serviço, ou até mesmo do seu curso digital, quando você
cria esse conteúdo, você precisa fazer com que esse conteúdo chegue até as pessoas. O primeiro passo da estratégia, pessoal, é criar conteúdo com o seu celular mesmo e você fazer com que esse conteúdo chegue até as pessoas. Fernando, isso é muito difícil. Eu vou dar uma dica aqui para vocês que amanhã vocês já farão aí no seu Instagram. O último Viver de Insta teve uma psicóloga, a Ana, e a Ana tinha uma dificuldade tremenda de gravar vídeo. A Ana foi... Inclusive, eu vou mandar no grupo para vocês o depoimento dela. A Ana foi trazida no último Viver de Insta pela filha, Cíntia. A filha chegou e disse: mãe, tem que fazer esse trem aqui. E empurrou a mãe para o Viver de Insta. E ela veio, primeiro encontro que ela teve, ela disse: esse negócio não é para mim. E eu disse para ela: vamos ver se não é. E a gente foi construindo a operação dela, ela foi entendendo como funcionava a questão do conteúdo. E hoje o conteúdo dela é todo respondendo caixinhas de perguntas. Ela é psicóloga especializada em crianças e ela atende os pais. Então, todo o perfil dela hoje, ela começou a criar conteúdo. Eu estou falando de uma profissional totalmente dos bastidores, de renome na área dela, mas totalmente dos bastidores. Hoje, ela já tem a movimentação da agenda dela, fazendo ela mesma conteúdo na sua casa, aprendeu a mandar esse conteúdo para as pessoas e começou a ter um movimento. Está apaixonada pelo digital. Então, o digital ele não precisa ser doloroso. Mas somente, pessoal, esse movimento de venda, esse movimento de conteúdo, ele não é suficiente. Porque a gente precisa também ter movimentos de vendas. Ou seja, você produz conteúdo, manda esse conteúdo para as pessoas. Para isso, você não precisa de equipe. Tem um modo de fazer isso sem equipe. E aí, quando as pessoas começam a se relacionar com você, porque elas chegarão, elas se interessarão no seu conteúdo. Hoje o Instagram, pessoal, tem 90 milhões de usuários ativos. Eu me recuso a acreditar que dentro de uma amostra de público de 90 milhões não tenha pelo menos 1.000 interessados no seu negócio. Então, o que a gente precisa pensar é: vou criar conteúdo, vou enviar esse conteúdo até as pessoas através de anúncio, vai chegar a gente no meu Instagram. O que eu faço agora? Você começa a se relacionar com as pessoas. Anota a segunda dica que eu quero te passar. Se você aplicar e me chamar semana que vem e dizer que não funcionou, tem coisa errada. Você vai, a cada seguidor novo que chegar no seu Instagram, a Cíntia não consegue fazer mais isso. Mas a cada seguidor novo que chegar no seu Instagram, eu quero que você dê um oi para essa pessoa. Oi, Carlos. Aqui é o Fernando. Obrigado por me seguir. Vi que você começou a me seguir agora. No meu Instagram eu trabalho marketing digital. Qual que é o seu interesse nessa área? E puxa a conversa, gente. Puxa a conversa com a pessoa. Vai sair negócio. Porque a pessoa veio interessada no seu conteúdo. Ela veio interessada no que você estava falando naquele vídeo que você mandou por anúncio para as pessoas. A internet, o segredo disso aqui, pessoal, não tem, embora seja um instrumento de tecnologia, ainda nós falamos de relações humanas. Então não são, embora sejam dados que comandam tudo isso aqui, ainda se trata de mim e da Cíntia, ainda se trata de mim e de você que está aí me vendo. É pessoa. Quando a gente entender que marketing digital é uma relação de entrega e conexão, a gente muda o jogo. E hoje o que a Cíntia é muito boa de fazer é de criar essa conexão. Então o que a gente precisa agora é alinhar a sua operação para que você mande conteúdo para as pessoas e quando esse conteúdo começar a gerar resultados, novos seguidores, você vai dar um oizinho para essas pessoas. Eu quero que você vá lá e dê um oi. E começa a puxar papo. Em uma semana, se você fizer um trabalhinho bem feito, vai fechar negócio. E eu tenho um dado para te passar, que é uma métrica padrão que nós temos nas operações que nós cuidamos. A gente tem uma métrica, nos lançamentos principalmente,
que de todos os seguidores que nós atraímos, nós temos uma perda de... Tá, Agora, perda você tá viu que certo, meu olhar... Cíntia? Não é mais perda. O Fernando sempre confundiu perda e perca. E eu ficava no pé dele. Na hora que ele falou perda, eu estava olhando aqui para baixo. Aprendi, aprendi. Mas, ó, fui corrigido, viu? De parar a reunião com todo mundo e dizer, Fernando, não é perca. Aprendi, aprendi. Você vai ter uma perda desses seguidores que você vai atrair, e é natural essa perda existir, de 20 a 30%. Porque é o povo que engajou com você, não gostou do que viu e foi embora. Mas tem uma outra métrica, que é a métrica dos compradores. E essa métrica, ela gira em torno de 0,5% até 3%, dependendo da sua capacidade de fazer esses movimentos para você fechar vendas. Então, a cada 10 mil seguidores que você atrai, você tem aí 0,5, você tem 50 vendas para realizar. Ou você pode ter, se chegar a 3%, você pode ter 300 vendas. 0,5 a 3% do total de seguidores. A gente vai chamando essas pessoas e vai engajando essas pessoas dizendo que você é bom. É isso que a gente faz na operação da Cíntia e que nos garante múltiplos 8 dígitos de faturamento. É matemática. Eu tenho que buscar pessoas novas todos os meses, tenho que encantar essas pessoas, tenho que fazer com que elas conheçam o meu conteúdo e aí acontece o momento mágico, que é o momento de você tirar dinheiro da internet, O que você fala? que é o momento da Tirar venda. dinheiro das pessoas. E não, da internet. E é o momento da venda. Esse é o momento da venda hoje. Nós estamos com 1.200 pessoas aqui, fazendo o quê? Prestando atenção no que eu estou dizendo. O dinheiro está onde, pessoal? O dinheiro está na atenção. Então, o momento que você aprender a fazer um movimento como esse que a gente está agora, nesse momento, você vai ter a atenção das pessoas e você vai ter a capacidade de fazer uma oferta a essas pessoas. Sim, abriremos vagas para o Viver de Insta no final desse papo aqui, para eu ensinar você a fazer tudo isso na prática. Agora, o que a gente precisa deixar como lição aqui é que nós precisamos aprender o como funciona. Mas o como funciona que eu quero que vocês aprendam não é o como funciona de fazer o post. Esse aí você já sabe. Ou você pode contratar alguém que faz para você, mas você precisa saber o como funciona a estratégia. Para poder chegar lá no seu social media e dizer, fulano, agora a gente vai mudar um pouquinho a estratégia aqui. Para você chegar lá no sujeito que cuida das suas redes sociais e dizer, ó, vamos fazer um trem diferente. E aí você começa a entender e aprender esse como funciona, e aí sim o seu Instagram funcionará. Porque você vai estar munido da estratégia que existe por trás. Então, um ponto que nós precisamos pegar aqui é assim. Existe um movimento que é cíclico, você pode fazer todos os meses, ou do período que, por exemplo, quero abrir a minha agenda. Eu conheço médicos que eles têm agenda lotada por um ano. Por qual razão? Porque ele faz o movimento da venda. Ele cria um senso de escassez, porque ele já tem a agenda fechada, então automaticamente ele já passa uma imagem que ele é concorrido. E em determinados momentos, através do Instagram, cria-se momentos de abrir a agenda. Pessoal, abrirei a minha agenda semana que vem. Aquelas pessoas que desejam se desejam marcar uma consulta, mandem o seu pedido. Isso é uma estratégia de escassez. Então, entende como você pode ter uma operação estrategicamente alinhada para que essa operação ela gere o resultado que você precisa. E esse resultado ele serve para preencher a agenda, ele serve para vender produto, ele serve para fazer a divulgação dos seus serviços. Ele serve para você transformar o seu conhecimento em um negócio. E você conseguir vender esse conhecimento através da internet. Como você vai fazer isso? Simplesmente usando o seu Instagram e algumas outras ferramentas que precisam. Quando você
você entender o jogo do conteúdo, e esse conteúdo ele precisa ser orientado para engajar as pessoas. E eu quero te dar aqui 3 dicas de conteúdo que você pode fazer aí no seu consultório, na sua clínica, no seu dia a dia. O primeiro conteúdo que você pode fazer é um conteúdo de demonstração. Outra tarefinha para você aqui. Você vai pegar o seu produto ou algo que possa demonstrar o seu serviço. Você vai ligar a sua câmera e você vai mostrar e falar um pouquinho a respeito disso. Um objeto, ele chama atenção. No momento que você ligar a câmera e falar, olha, eu tenho uma peça aqui que ela serve para fazer o motor do marketing digital funcionar. Essa peça aqui ela é muito boa. Você pode ver pela cor, já é dourada. E você faz um conteúdo de demonstração. Esse conteúdo de demonstração é um conteúdo que as pessoas prestarão atenção porque você está trazendo um objeto. Uma ideia de vídeo para você. A outra ideia de vídeo que eu quero te falar é um vídeo de comparação. Você vai trazer 2 objetos. E você vai no vídeo comparar. Se você trabalha com produto, com serviço, ou os médicos podem utilizar algo que demonstre aquilo que compare 2 órgãos, você vai ter a sua ideia criativa aí. Estou dando a estratégia aqui, pessoal. Se você não está anotando, anote esse trem que ele vai trazer negócio para você. Esses são os 2 vídeos que costumam ter um engajamento muito bom. E existe o terceiro vídeo, que é o mais simples de se fazer, que é o vídeo que a gente chama de explicação. Eu passo por aqui e eu te dou uma explicação sobre determinado assunto. Um exemplo, eu vou te dar uma explicação sobre marketing digital. Quando você fizer esses 3 vídeos, eu quero que você publique esses vídeos no seu Instagram. Ok? Publicou? No canto, isso não é para você fazer, tá, Cíntia? A gente já faz isso aqui, senão amanhã a Cíntia está fazendo. No canto inferior da sua publicação, depois de ele publicado, existe um botão chamado turbinar publicação. Eu quero que vocês turbinem essa publicação e coloquem R$50 nela. Essa publicação vai ser enviada para as pessoas. Você vai seguindo passo a passo ali. Lá dentro do Viver de Insta, eu ensino detalhadamente isso. Eu estou dando o panorama aqui, mas eu estou te entregando o ouro do negócio. Você turbina a sua publicação, ela vai atrair pessoas. Quando começar a chegar esses seguidores, eu quero que você vá dar um oi para esses seguidores. Com o seu celular. Oi, Carlos, estou passando por aqui para te dar um oi e vi que você começou a me seguir. Então, o que a gente precisa fazer essa semana, pessoal? A gente precisa criar 3 vídeos. Um de demonstração, um de comparação e um de explicação. Se você quiser, você pode criar só de explicação. Você vai postar por exemplo, se você fizer amanhã, você vai postar um amanhã, outro sexta, outro domingo e outro na terça-feira que vem. Você vai intercalar 48 horas aí, 24 horas uma publicação da outra. Perdão, 48 horas, né? Para você intercalar e ficar uma semana de posts. Você vai turbinar e colocar de R$30 a R$50 em cada publicação dessas. Final do mês a gente vai conversar, me manda no meu direct lá, você vai dizer, cara, isso aqui funcionou. Quando as pessoas começarem a chegar até o seu perfil, aula prática. Quando as pessoas começarem a chegar no seu perfil, você vai dar um oi para elas e vai começar a engajar elas. Conversar, se apresentar. E aqui, pessoal, precisa dar atenção. Não é passar o dia todo que nem a Cíntia. Passa e é trabalho. Cíntia é trabalho. Cíntia, hoje a empresa dela é isso. Ela passa falando com os seguidores dela. Porque isso cria fãs, isso cria audiência. Então, no momento que você fizer isso, você tem a primeira parte dessa estratégia completa. Só que existe uma forma de você fazer isso em escala. O que significa? Ao invés de você falar com 10 pessoas, você pode falar com 1.000, 2.000, 5.000. E esse método eu ensino lá dentro do Viver de Insta. Onde nós transformamos, no último ano, foi atendido mais de 150 operações nos últimos 2 anos. De perfis que eu conheci há 150 operações.
E quando a gente, talvez até passe de 150. E quando eu conheci essas operações, nós trabalhamos para transformar elas em um negócio lucrativo na internet. Então, esse ponto mais avançado de a gente trabalhar como alcançar 2, 5, 10 mil pessoas, a gente consegue fazer com o mesmo celular, mas com um pouquinho mais de técnica. E essa técnica nós trabalhamos através do Viver de Insta. Esse aqui é o encontro inicial do Viver de Insta. É a primeira estratégia que a gente tem para a gente movimentar os primeiros passos do seu Instagram. Mas nós podemos dar velocidade para isso. E o Viver de Insta, ele ocorre 2 vezes por ano apenas. Essa é a primeira que nós realizamos. E a outra depende da minha agenda. Então, a gente não tem previsão de quando que acontece. Pode ser, certamente será segundo semestre para o final do ano, porque aí final do ano eu estou mais tranquilo também, eu consigo dar atenção para o pessoal. Essa é uma oportunidade que a gente está abrindo para aquelas pessoas que desejam dar esse passo no digital e desejam construir a sua operação, fazendo com que essa operação realmente funcione, economizando tempo, economizando dinheiro, economizando energia, porque tudo vai do método que a gente usa, principalmente na parte do conteúdo. Então, o que eu quero trazer para vocês é uma possibilidade de vocês aprenderem como, na prática, atrair seguidores, como, na prática, vender todos os dias para esses seguidores e, principalmente, como criar autoridade. Hoje, a Cíntia está posicionada no Brasil como uma professora de português, especialista em comunicação. Isso é posicionamento. Qual que é o posicionamento que vocês estão trabalhando aí? Qual que é o posicionamento que hoje, quando eu entrar no seu Instagram, a gente vai ver? Então, esse é um dos pontos que nós trabalhamos no Viver de Insta. E nós temos 3 etapas que nós trabalhamos lá. Primeiro, a gente vai ver o seu conteúdo, vai arrumar a casa com relação a ele. Depois, a gente vai te ensinar como fazer esse conteúdo chegar até as pessoas. E aí, nós vamos trazer, detalhando toda a estratégia do movimento de vendas que a gente executa. Mas é um movimento de vendas que não fala com uma pessoa, com 2 pessoas, como que eu acabei de te ensinar. É um movimento de vendas que a gente prepara o seu Instagram para ele funcionar quase que de forma automática nesse relacionamento. A Cíntia hoje não tem condições de falar com 1.500 pessoas por dia. Mas o Instagram conversa com essas 1.500 todos os dias. Com essas 45 mil pessoas que chegam por mês, todos os meses. Isso é método. E é esse método que a gente trabalha no Viver de Insta. Só que tem um detalhe, pessoal. Eu não acredito em curso gravado. E eu não acredito numa ideia de você, quando o curso é muito técnico, como esse, porque eu sei que as pessoas, quando a gente vai tratar de marketing digital, tem uma dorzinha. E eu sei que as pessoas, elas precisam desse contato com a pessoa que está ensinando. Então, nós construímos um método que a gente faz todo o curso ao vivo. As aulas são gravadas, você pode assistir depois. Mas por que eu faço todo o Viver de Insta ao vivo? Ele desgasta muito, porque são 8 encontros ao vivo de 2 horas cada encontro. Só que eu faço ao vivo porque eu quero conhecer as operações, eu quero saber quem são os rostinhos por trás dessas operações e eu quero ter esse contato com o negócio que vocês estão fazendo aí. E principalmente porque eu quero que você venha na aula que eu sei o quanto o Viver de Insta pode transformar. Se você comprar um curso de marketing digital, como você tem hoje, um exemplo, um médico endócrino, tem muita coisa para estudar. Se ele comprar um curso de marketing digital, que é um curso técnico, ele vai olhar as primeiras aulas e talvez ele desista. Agora, se ele estiver ao vivo com a gente, toda semana a gente faz funcionar. Por isso eu quero fazer um desafio com vocês. O desafio de estar comigo a partir do dia 2 de março, a primeira quinta-feira do mês de março, ao vivo, durante 6 encontros,
para que eu te ensine a fazer o seu Instagram funcionar. Para que eu te ensine a fazer hoje o que a gente opera na operação da Cíntia, mas que você consiga fazer com o seu celular. E esse é o convite que eu quero fazer. Agora tem um recado para as 1000 pessoas que estão aqui. O Viver de Insta, você não consegue comprar ele aqui no final. Então, provavelmente, se a gente liberar os comentários aqui, o pessoal já está pedindo o link. E o Viver de Insta, a gente opera ele um pouco diferente. Para aqueles que têm interesse em entrar, as pessoas precisam mandar um cadastro, uma aplicação. Por que a gente faz isso? Porque eu quero conhecer todas as operações que entram no Viver de Insta. Então, eu tenho 2 pessoas da minha equipe que me ajudam nesses próximos dias a analisar essas operações. Porque eu não quero dar voz no Viver de Insta. Esse foi um acordo que eu fiz com a Cíntia. Eu não quero dar voz no Viver de Insta a pessoas que não estejam bem intencionadas na internet, porque eu sei o impacto que isso pode ter de venda e de prospecção de pessoas. Então, você precisa fazer um cadastro. A gente vai analisar o seu cadastro e vai ver quais são as suas dificuldades e os seus desafios. Entendendo, peguem isso aqui, ó. Entendendo se a gente consegue te ajudar. Um dos acordos que eu fiz com a Cíntia, quando a gente começou a Viver de Insta, porque os nossos negócios não dependem do digital. Quando a gente começou a Viver de Insta, eu falei, Cíntia, a gente precisa criar uma coisa legítima e que dê resultado para as pessoas. E a Cíntia falou, a gente precisa entrevistar as pessoas antes de entrar. E a gente conseguiu construir um modelo. Vocês vão liberar, a gente vai liberar um link aqui. Vocês vão mandar o cadastro para a gente. Isso não garante que você já está dentro do Viver de Insta. Mas a gente vai analisar os cadastros e analisar as suas dificuldades e entender as suas expectativas. Se ao analisar essas informações, a gente entender que não consegue te atender, nós reprovaremos o seu cadastro. Se nós entendermos que a gente consegue fazer a sua operação funcionar juntos, se existe uma lógica na sua ideia, você é aprovado. E a partir de então, você receberá enviado pela nossa equipe um link para você fazer a inscrição. O custo disso, pessoal, 997. 12 vezes de R$ 99,50 por mês. Menos de R$ 100. Por que a gente faz esse custo? Para ser acessível para todo mundo, porque a Cíntia tem uma parte da audiência dela que deseja dar certo no digital, mas não tem grana para colocar 3, 4 mil num curso. Então a gente fez uma coisa acessível, uma coisa que proporciona realmente uma metodologia e a gente entrega muito nesse curso. Você vai receber uma página aí que você vai ver os depoimentos que nós tivemos das últimas turmas. Veja lá e confira o que a gente faz. Só que aí, eu vou ser um pouquinho ousado aqui, eu vou criar uma garantia que a gente dá todo o Viver de Insta. Risco zero. Risco zero. Se você entrar no Viver de Insta, o primeiro encontro ocorre, a gente pede uns dias para analisar as operações, 15 dias. O primeiro encontro ocorre dia 2 de março. Se você for lá e participar do dia 2 de março e entender que o Viver de Insta não é para você, eu devolvo o seu dinheiro. Assim, sem perguntar, sem questionar nem nada. Risco zero. Porque as chances de você ir até o primeiro encontro e sair dele pensando que não é para você são bem pequenas. Primeiro porque você foi analisado antes. Esse é o meu convite para vocês. Esse é o meu desafio para vocês. E a gente quer construir essas operações proporcionando a possibilidade de você viver de Insta, de você fazer o seu digital funcionar e de conseguir construir o seu posicionamento na internet. Menos de R$ 100 por mês. O link vai estar na bio do Instagram da Cíntia, na bio do meu Instagram e também vai nos grupos do WhatsApp. Você vai acessar a página, vai conferir o cadastro, vai mandar suas informações, você não está aprovado ainda, vai passar por análise e aí a gente vai apenas para os aprovados liberar o link para pagamento e para entrada. Pode pagar no boleto, pode pagar no cartão,
pode pagar no Pix, e tem garantia. Foi no primeiro encontro, não gostou, entendeu que não é para você, a gente devolve o dinheiro. Eu quero comprometidos. Então, o Viver de Insta, ele é para aquelas pessoas que estão a fim de fazer. Outro presente aqui, e eu deixei isso para falar no final, só para as 820 pessoas. Haverá 2 bônus principais. Primeiro deles, as 30 primeiras pessoas que pagarem o Viver de Insta terão uma consultoria de 1 hora comigo. A gente vai fazer isso. E as 100 primeiras pessoas que pagarem o Viver de Insta terão uma análise enviada pela minha equipe do seu perfil, do seu Instagram e da orientação da sua operação. Esse é um bônus que a gente está fazendo para que você engaje com a gente e a gente consiga construir com maior eficiência, já orientando a sua operação para ela dar certo. Eu quero terminar esse Viver de Insta 3 com muitos cases de sucesso, porque eu descobri uma felicidade, principalmente no último Viver de Insta, das pessoas na metade do curso dizendo: eu já eu já faturei 12 vezes o valor que eu investi, eu já estou lotando a minha agenda. E a maior felicidade que eu tive foi essa última semana, que eu recebi uma mensagem, a gente começou a falar do Viver de Insta, e eu recebi a mensagem de uma psicóloga. E essa psicóloga falou o seguinte: Fernando, eu estou vendo que vocês estão fazendo o Viver de Insta de novo. Façam, porque eu sei como ele foi transformador. Olhem isso. Antes do Viver de Insta, eu queria ter uma agenda lotada. Agora, depois do Viver de Insta, eu só quero uma agenda, porque a lotada eu já consegui. E esse foi o maior presente que eu ganhei nessa semana. E eu quero proporcionar isso no Viver de Insta 3. Então, tá feito o meu convite para você. Pessoal, relembrando a tarefinha, então. 3 vídeos. Gravar esses vídeos a partir de amanhã. Iniciar as postagens desses vídeos. Então, clicar no botão turbinar. As pessoas que chegarão a partir desse anúncio, você vai dar um oi para essa pessoa. E então, veja a mágica do digital acontecer. O seu conhecimento através do Instagram, assim como a Cíntia faz. Peraí que eu vou te passando e aí a gente vai responder de forma objetiva, tá? Um cara perguntou aqui: eu tenho de aparecer nos vídeos? Precisa aparecer. E essa é uma questão que a gente faz lá na entrevista do Viver de Insta, e é por isso que a gente faz a entrevista. Foi até bom ele fazer essa pergunta, que eu já esclareço a situação. Se você não gosta de aparecer, e eu preciso te dizer isso, o digital não é para você, porque precisa gravar vídeo. Pode ser até um tiro no pé eu estar te falando isso, mas eu já vou falar agora, porque depois vai passar pela aprovação, e aí quando a gente perceber que você não consegue gravar vídeo, ligar a câmera e gravar, você não consegue fazer a estratégia funcionar porque ela precisa de vídeo. Fernando, eu preciso ser um expert? Não, não precisa. Mas você precisa apenas aparecer. Se não quiser aparecer, não esteja no digital. Essa é a verdade. Desista. Porque precisa colocar o rosto. Mas eu entendo a tua dificuldade, porque eu não gosto de aparecer. Eu não gosto, eu até costumo brincar, o dia que eu ficar muito rico, eu vou deletar o meu Instagram. Porque eu não gosto de aparecer, mas isso sou eu. Agora, eu não preciso do Instagram para tocar os meus negócios. Se você precisa, dê um jeito de aparecer.